Pensa comigo na quadra da escola. Para muita gente é um lugar de pura alegria, de extravasar, né? Mas para outros pode ser um palco de muita ansiedade. E para o professor, é um desafio diário. Hoje a gente vai mergulhar numa pesquisa de mestrado que faz mais do que só apontar um problema que todo mundo conhece, o bullying. Ela oferece uma solução prática, criada ali, no calor do dia a dia da escola, mostrando como a pesquisa feita pelo próprio professor pode transformar a educação física. E para começar essa nossa conversa, nada melhor do que a inspiração do grande Paulo Freire, né? A dissertação que a gente vai explorar hoje do professor Diogo Vitor Valença Lira parte exatamente dessa ideia. Primeiro a gente precisa se conscientizar para depois poder transformar. É sobre entender o que acontece e o mais importante, agir para mudar. Então, qual que vai ser o nosso caminho aqui? Primeiro, a gente vai entender o paradoxo da educação física. Depois, vamos olhar para os dados reais do bullying. Em seguida, vamos ver como a teoria virou prática, como o jogo se tornou uma ferramenta de mudança. E no final, a parte que todo mundo quer saber, os resultados que mostram que tudo isso realmente funcionou. Vamos lá, começando por esse paradoxo. A aula que deveria ser a mais divertida, a mais inclusiva, muitas vezes é a que mais expõe as fragilidades de cada um. O pesquisador, que também é professor, foi investigar exatamente como e por que isso acontece. E a grande motivação para essa pesquisa veio, claro, da quadra. Sabe aquela inquietação que todo professor de educação física já sentiu? O autor percebeu que o foco excessivo na competição, na habilidade, no ser bom de bola, podia acabar criando um ambiente onde quem não se encaixa nesse padrão vira alvo fácil. É um dilema muito real. E só para todo mundo ficar na mesma página, é importante entender o que a pesquisa considera como bullying. Não é qualquer briga. Não é uma brincadeira pontual. As palavras-chave aqui são intencional, ou seja, tem a intenção de machucar, repetitivo, acontece sempre, e, o mais importante, numa relação de poder desigual. Ok, agora vamos sair um pouco da percepção e olhar para o que os dados dizem. Porque a pesquisa não ficou só na observação, não. Ela foi ouvir os estudantes para entender de verdade o que estava acontecendo ali. E aqui, olha só, já vem a primeira surpresa. A gente tende a pensar na quadra como o grande palco do bullying, mas a pesquisa mostrou que é na sala de aula onde ele mais acontece, com 46% dos casos. O pátio e a quadra juntos vêm depois. Isso mostra que o problema está espalhado, muitas vezes acontecendo bem debaixo do nosso nariz. E por trás de cada porcentagem, de cada número, existem sentimentos reais. Os relatos são curtos, mas dizem tudo. Tristeza, medo. Emoções que impactam diretamente o aprendizado, a vontade de ir para a escola, a vida daquele aluno. E como esse bullying se manifesta? Olha que dado impressionante. Disparado com 60%, a forma mais comum são os apelidos indesejados. É aquela agressão verbal que muita gente ainda tenta disfarçar como é só brincadeira, mas que dia após dia vai minando a autoestima de quem ouve. A pesquisa também percebeu que o bullying acontece de formas diferentes entre meninos e meninas. Entre os meninos, ele tende a ser mais direto, mais físico, com insultos. Já entre as meninas, a coisa é mais indireta, mais velada. É a exclusão social, a fofoca, o rumor espalhado. Uma violência que não deixa marca na pele, mas machuca do mesmo jeito. E é aqui que essa pesquisa se torna tão especial e inspiradora para outros professores. Ela não parou no diagnóstico. O grande objetivo era criar algo concreto, uma ferramenta, um produto educacional que pudesse de fato intervir e mudar essa realidade. E essa intervenção foi pensada de um jeito muito inteligente, em 3 etapas. Primeiro, a conscientização, para todo mundo entender o que é o bullying e por que ele é um problema. Depois, a reflexão, o momento para falar sobre os sentimentos e as consequências. E, por fim, a parte prática, a modificação da realidade. Agora a gente chega na parte que é talvez a mais genial de todo o trabalho. Como modificar a realidade? A resposta foi usar a principal ferramenta da educação física, o jogo, mas não como parte do problema, e sim como a grande solução. E aqui está a grande sacada. O professor não chegou com os jogos prontos. Ele entregou a missão para os próprios estudantes. A tarefa deles era criar ou adaptar jogos que, na sua essência, tivessem valores anti-bullying. Eles se tornaram protagonistas da mudança. E o resultado é essa tabela, que é o coração do produto educacional criado. Isso aqui é basicamente um manual prático para qualquer professor usar. Para cada tipo de bullying, os alunos criaram uma categoria de jogo com o valor oposto. Por exemplo, contra o bullying verbal de apelidos, eles criaram jogos de elogio e qualidades. Contra a exclusão, jogos de cooperação.
É uma ferramenta simples, poderosa e muito criativa. Certo, a ideia é incrível, o processo foi super participativo, mas a pergunta que não quer calar, na prática, deu resultado? Funcionou? E a resposta é um gigantesco sim. O resumo da dissertação deixa bem claro. A intervenção não só aumentou o conhecimento dos alunos sobre o que é bullying, como também causou uma redução significativa nos casos. Ou seja, colocar os alunos para criar e cooperar, em vez de só competir, mudou o jogo de verdade. Então, o que a gente pode tirar de lição disso tudo? Primeiro, que a pesquisa feita pelo professor, na sua própria escola, pode gerar as melhores soluções. Segundo, que os alunos não são o problema, eles são a solução quando a gente dá espaço para eles. Terceiro, o poder do jogo como ferramenta pedagógica. E por último, talvez o mais importante, se a gente quer mudar a cultura, a gente precisa trocar a competição pela cooperação. E a gente termina com essa provocação, que é também um convite. Essa pesquisa prova que é possível, sim, transformar a realidade da escola com criatividade e com a participação dos alunos. A questão que fica não é só sobre quais jogos poderiam mudar a realidade, mas qual pergunta, qual inquietação cada educador pode começar a investigar amanhã para criar a sua própria solução. O caminho está aí.